Onion, episódio 3. Olá pessoal, estamos aqui de novo com outro Onion Podcast. Hoje estamos aqui com o Thiago Toshio, né? E temos um convidado aqui, Caio Bezerra. Vamos trocar uma ideia aqui sobre tecnologia, design, educação, profissão. Então roda a vinheta. Hoje é um episódio que a gente pode considerar histórico porque a gente tem pai e filho aqui, né? E eu sou amigo do Rogério da década de 80, 90 e assim, então sempre a gente vai lembrar um pouco das nossas histórias aqui durante esse papo aqui de tecnologia, tendência e acontecimentos. Bom, a gente tem aqui a participação do Caio, que ele é um UX UI, e a gente tem, né, como acho que um objetivo no nosso podcast levar esses novos termos e profissões, né, essas novas possibilidades, acho que para todo mundo ter consciência das possibilidades, das novas possibilidades, tanto profissionais ou para encontrar também soluções para suas necessidades, né? Eu acho que no episódio anterior eu falei muito da minha história, né, passando pelo audiovisual e entrando nessa área de tecnologia, e em algum momento a gente vai voltar nisso, só que hoje o assunto é design. Olá pessoal, eu sou Product Design, eu trabalho com UX e com UI numa empresa de tecnologia. Ô Caio, a gente vai trocar uma ideia aqui e vai surgir bastante coisa, mas vamos direto ao ponto. Como é que surgiu a ideia de você trabalhar com tecnologia? Foi uma coisa natural? Foi uma coisa escolhida? E para complementar, né, acho que tecnologia barra arte. A gente pode considerar isso? Pode, então. Eu saí do gráfico, eu fiz a migração do gráfico, trabalhava em agência de publicidade, onde a gente fazia coisa impressa, jornal, propaganda para outdoor e tudo mais. Aí eu comecei a me envolver fazendo arte para site, então eu construía site, o layout. Aí dessa parte surgiu a oportunidade de migrar de área totalmente para o digital, que é focado no UX e UI. O que seria o UX? O UX seria User Experience, ou seria o que? A experiência do usuário. Como o usuário vai se relacionar com o produto, se relacionar com a marca. E UI é a interface do usuário. Hoje a gente está acostumado a ver interface digital, pois é o mais comum. Mas existem interfaces ainda analógicas que a gente chama, que seria o próprio produto. Então a minha área é focada nisso, na parte do digital, para levar a melhor experiência para o usuário, né? Legal. Eu acho que quando você coloca dessa forma, o pessoal já consegue ter uma ideia mais aproximada aí do que é a experiência do usuário, né? Mas se você fosse dar um exemplo, né, de aplicação mais popular ali, né, talvez aplicativos que está ali no smartphone que o pessoal usa diariamente, você consegue nos dar um exemplo da função, né, na verdade do trabalho de um profissional do UX? Sim, claro. Então, uma coisa bem óbvia que eu vou explicar agora é pegar uma lata de atum, lata de sardinha. Antigamente, a lata você abria com um abridor e hoje existe o lacre para você puxar. Então fica muito mais fácil você conseguir abrir uma lata. Você não precisa de mais um instrumento para poder abrir essa lata. Você só com a própria lata você já abre e já consome ali, né? Então esse seria o exemplo mais óbvio assim pra gente. E também existem experiências mais tecnológicas, seria antigamente os celulares vinham com a entrada de fone de ouvido, que é a entrada P2. E hoje muitos celulares já retiraram essa entrada. Tá somente entrada pelo mesmo conector do carregador. Então isso é uma experiência que muitos gostaram e outros não. Mas isso é de acordo com o mercado também. A empresa estuda, vê o posicionamento dela com o mercado e se atualiza ou não. Ô Caio, vamos só voltar um pouco mais. Quando você pensou em mexer na área de publicidade e propaganda, como é que você foi atrás, o que te levou a isso? Eu pesquisava bastante, eu gostava sempre de desenhar, de criar artes, né? Eu comecei a mexer na parte artística, digital assim, foi no Photoshop. É um programa, existe até hoje, muito comum na área de design, publicidade.
E ali eu comecei a ter o primeiro contato, comecei a criar minhas artes, colocava o texto, mudava a cor da foto, deixava a foto preto e branco. Aí depois eu busquei me profissionalizar, busquei cursos, né? Então fiz um técnico de comunicação visual e a partir disso eu já entrei na área como estagiário, comecei a aprender nas agências. As agências sempre ajudam bastante os profissionais, né? Tem gente que dá dica, a gente aprende bastante na área. Aí... Ô Caio, e quando você começou a interagir nessa área, o que mais te chamou a atenção? Foi a questão da arte propriamente dito? Foi o que te levou a seguir os cursos, a estudar cada vez mais? Então, eu busquei me profissionalizar mais, né? Que eu vi o pessoal que estava do meu lado, a galera manjava bastante. Então eu falei, eu tenho que pesquisar e ir atrás também do meu, né? Foi aí que eu comecei a procurar cursos na internet. A internet tem bastante coisa, o YouTube... O pessoal diz que é o melhor professor hoje, né? Você consegue aprender bastante por lá, tudo que você tem de dúvida, você acha por lá. Aí eu busquei uma faculdade para me profissionalizar mais, entender como é que funciona o mercado em si. Pesquisei também as matérias que tinham ali, né? Que tem a ver com o meu curso, com o meu profissional. E eu acabei gostando e fui fazer faculdade para aprender mais também. Em questão de mercado, que você falou, comentou que trabalhou em agências, né? Quando você foi para a agência, quantos anos você tinha? Você pode falar a sua idade pra gente? Para ter uma ideia do pessoal que está escutando? Hoje eu tô com 22 anos, eu comecei a trabalhar com 17. Aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos 7 meses como estagiário. Depois eu fui efetivado, né, como júnior, que o pessoal fala. Aí a partir disso eu fui de uma empresa para outra, sempre crescendo e buscando melhorar, né? Nesse começo aqui de papo já tem muita informação. Acho que a questão do Photoshop... Ela é a ferramenta... universal para quem está nessa área de visual, né? Acho que o Photoshop ele introduziu muitos profissionais para o meio. Tanto aquele cara que trabalhava com foto, que trabalhava com marca. Também outros concorrentes, né, ali, que trabalhavam com imagem vetorizada. Isso. Que era o CorelDRAW, né? Que era o CorelDRAW. Exatamente. Também, eu acho que nem sei como que tá, mas eu acho que a gente escuta muito mais falar sobre o Illustrator, Isso. que faz parte da família do Photoshop, né? Exatamente. Então a Adobe ela dominou mais esse cenário, né? E na época, no início, a gente ainda falava de instalações, de CDs, né? De CD pirata. E hoje está tudo, inclusive, em um outro formato, na nuvem. Essa própria tendência, né, de produto está agora na nuvem, que acho que você deu alguns exemplos de produto físico e também de digital, mas só para a gente também ter uma ideia de que o próprio serviço que a gente hoje faz uso, eles também estão em constante transformação, né, na questão da entrega, né, assinatura de um serviço. Acho que o próprio Netflix, né, são tecnologias, né, e serviços que impactaram em toda uma cadeia. Então a gente vê agora a Disney, a HBO, a Globo, a Starbucks não, a Blockbuster. Isso, que era uma locadora, né, e acho que todo mundo tem, pessoal que tem mais de 20 anos, talvez tenha aquela lembrança das locadoras, né. Bom, então assim, acho que falando sobre essas mudanças, que agora a gente já está falando quase de modelos de negócio, startups, né? E a gente sabe que o design ele está muito envolvido, né? Nas metodologias e tudo mais, né? De você produzir mais, né? De você sempre ser mais competitivo. Hoje, no seu trabalho, você tem alguma metodologia de design, de algumas ferramentas que você trabalha para usar na criação de UX? Então, Thiago, isso é bem interessante que você comentou da tecnologia, que a gente sempre vai evoluindo, né? Hoje, na área de design, a gente usa algumas ferramentas, né, de metodologias. Uma delas é uma das mais conhecidas, que é o Design Thinking, né? Que a gente olha um problema, encontra e vai atrás de uma solução. É igual você comentou da Blockbuster, que ela já começou esse negócio de locação de filme online, só que ela não se atentou que isso cresceria tanto. Então, isso é momentâneo, não vai mexer no meu negócio. Só que virou. E quando ela viu que ela começou a perder, já não dava mais tempo de correr. Então o Design Thinking entra até nisso. Como eu posso melhorar o problema de locação? Como eu posso escalar isso para o mundo todo? Vamos para o online. Só que quando a Netflix começou, era muito difícil a gente falar que ia dar certo. Porque muitas coisas surgiram assim e não foi para frente. Então eles viram isso e viram a oportunidade de crescer.
Aí envolve questão de negócio, questão de marketing, eles conseguiram se consolidar. Aí voltando para metodologia de design, a gente usa também o Double Diamond, que seria a metodologia de pesquisa e estudo. Então, o que seria o diamante? O diamante a gente abre ele e fecha. Então a gente tem primeiro o problema, depois a gente começa a pesquisar para encontrar soluções. Depois que a gente encontra soluções, a gente vai atrás de fazer testes. Porque na área de design digital, na área de UX e UI, a gente trabalha muito com testes. A gente testa com o usuário para ver se isso está viável, se isso vai funcionar para o usuário. Não é mais, fizemos, lança no mercado, ver o que dá. Não, hoje a gente tem que estudar, ver se isso tá bom. Aí se não tiver bom, volta para o começo. Por isso que é diamante. Ele faz o tamanho do diamante. Ele começa, faz um teste, não tá bom, volta para o começo e fica nesse ponto. É o que a gente chama de beta, de alfa, né? Então, tipo, tá na versão beta. Vamos lá, vamos testar. Não funcionou. A versão 2.0. Então, vai sempre melhorando. Isso que diferencia o produto digital do produto analógico. Porque o digital a gente consegue mensurar mais esses dados. O produto está com problema em tal lugar, vamos consertar. No analógico, isso custaria muito mais dinheiro e seria muito mais difícil de fazer. Então, quando a gente fala de profissão, design, está tão em alto por causa disso. Que muitas empresas estão no formato analógico e tentando ir para o digital. Só que elas não sabem como fazem isso. Então, aí entra o design. Não, a gente pode propor isso e isso aqui. Aí a gente vamos estudar, vamos ver onde está seu problema, vamos testar. Que o pessoal chama de POC, né? Que é o teste mínimo para lançar no mercado, também conhecido como MVP, que é o Minimum Viable Product, para lançar isso no mercado para ver se vai ter aceitação. Que hoje o mercado está muito rigoroso, antigamente não tinha isso, mas como existem vários players grandes, eles estão competindo entre si, então você não pode lançar mais qualquer coisa no mercado, tem que ter um mínimo de qualidade hoje para ser aceito. Legal, viu, Rogério? Você entendeu? Entendi. Metade, né? Assim, o conceito eu entendi, achei surpreendente, né? A gente até que gosta de bastante tecnologia, então a gente acompanha de perto a tecnologia, mas assim, até uma oportunidade para mim entender mais e ver quais são as possibilidades de ferramentas para os novos lançamentos de mercado, produto. E até me surgiu uma curiosidade, Caio, a questão da sua profissão, especificamente a área que você está atuando. Ela tem quanto tempo de mercado, quanto tempo ela é conhecida no mercado, como ela chegou a essa formação acadêmica hoje que você se formou, né? Certo. Você concluiu um curso universitário recentemente. Sim. Então a área é relativamente nova. O UX surgiu na Apple, que foi um designer dentro da Apple, só que o curso User Experience não existe graduação ainda, porque ele é um curso novo, então o pessoal, quando vai fazer faculdade de alguma coisa, o pessoal busca design gráfico, publicidade e propaganda, marketing, porque são áreas correlatas, mas a parte de designer digital ainda não é tão conhecido, não existe uma grade específica para isso, porque é uma coisa nova e está mudando a todo tempo. Antigamente o UX é chamado de arquiteto de informação e hoje já chama UX, então é uma profissão que vai evoluindo, mas ela tem um princípio ali de design e de resolver problemas. E o que diferencia o designer gráfico do designer digital é que o gráfico ele fica muito mais na criação. O designer digital ele precisa entender de estratégia, de processos, ele precisa entender um pouco de tecnologia também para conseguir fazer essa migração. Porque quando ele for construir um aplicativo, um sistema, ele tem que entender a limitação. Eu não posso fazer um 3D aqui porque não vai funcionar. Ou eu quero que isso aqui fique piscando, não funciona. A gente tem que ter informação para basear nosso design. Então, eu quero construir um aplicativo para criança. Só que eu vou colocar um monte de texto, sendo que criança de 3 a 4 anos não sabe ler. Então a gente tem que pesquisar, entender nosso público também. Acho que atualmente nenhum adulto está querendo ler, está preferindo ir pelas cores, né? A gente falou um pouco dessa questão dos negócios estarem passando a ser, né? Ter um olhar nessa convergência para o digital, que a gente tem visto essa tendência, né? E dentro das corporações também já tem o termo da transformação digital, né? Essa transformação que a gente vê não só de produtos, mas de processos e de mentalidade, né? Tudo faz parte dessa cultura agora nova aí que a gente vê dessa digitalização, de startups e a própria evolução, acho que do ser humano, beta forever, né? Sempre evoluindo, né? Mas eu acho que quando a gente fala desse percurso e onde você colocou, de ter essa visão sistêmica, né, de um produto. Você acha que um design também tem que ter um conhecimento com programação? Isso faz diferença para ele? Você acha que existe uma
tendência de os profissionais eles passarem a se preocupar mais também com esses novos skills? Então, Thiago, hoje não é necessário você saber programação. É necessário você saber o básico, como é que funciona um aplicativo, qual que é a linguagem, qual é a limitação dele. Isso é importante porque te ajuda na hora de criação. Você consegue entender, isso aqui tem uma limitação, eu posso chegar no desenvolvedor, pedir e não vai conseguir fazer. Hoje a gente até tem profissionais que sabem fazer codar, né, que o pessoal chama aqui, fazer a programação e fazer o design. Só que não é tão comum. Mais comum hoje é a pessoa se especializar na parte de UX e de UI. Tem pessoa que só se especializa na parte de UX ou de UI, que é a pessoa que analisa, faz pesquisas com usuários, que é a parte de User Experience, a experiência do usuário. Então a pessoa vai lá, pesquisa, vê onde estão as dores do usuário, o que ele pode fazer para melhorar. E tem a parte do UI, que é a pessoa focado em fazer a interface que o usuário vai usar. Mas falando de mercado, é interessante se a pessoa quiser aprender programação, porque ela vai ter muito mais skills para chegar mais longe, né? Então ela não vai ter mais tantas limitações. Mas o mercado hoje está muito aquecido. Hoje no Brasil, a última vez que eu vi, tinha mais de 1000 vagas abertas para área de design dentro de tecnologia. Então é um mercado que está muito grande, ainda mais com esse momento que a gente está passando de pandemia, que as pessoas, muitas empresas estão migrando para o digital, então elas precisam de profissionais. E hoje, a gente não precisa, os profissionais não precisam ter faculdade para poder entrar na área. Eles só precisam conhecer e ter o básico, porque a faculdade, como não existe uma faculdade de UX, de bacharelado, de tecnólogo, então pesquisando na internet, lendo livros, a pessoa já consegue entrar na área, já consegue se desenvolver. A faculdade é um plus porque ela consegue entender outros temas, né? E no design é interessante que a pessoa tenha várias skills, que ela saiba conversar com o usuário, que ela saiba prototipar um aplicativo, que ela entenda de marketing, de mercado. Não é o essencial, mas quanto mais bagagem você tem, melhor é para você fazer produtos, né? Olha só, cara, e o legal é escutar isso de um jovem de 22 anos, né? Isso é bem legal, viu? Isso é bem legal. Ô, Caio, quando você fala de experiência do usuário, existe essa visão assim das empresas, do diretor de tecnologia, do diretor de lançamento de produto? Por exemplo, pegar um produto físico, fazer uma analogia rápida aqui, uma garrafa de água, uma garrafa de um produto, e levar para essa experiência do usuário, dar um plus ou dar uma visão maior de mercado para um produto, entre aspas, né, simples, e levar essa experiência do usuário na questão da tecnologia, da imersão dentro da informática, nas redes sociais. Tem como fazer esse paralelo? Com certeza. Tem uma coisa bem interessante que o pessoal comenta bastante, é o sachê de ketchup, que o pessoal fala que é a primeira experiência do usuário, que todo mundo se conecta. Porque quando você vai abrir um sachê de ketchup, dificilmente você consegue abrir com a mão, porque ele não tem a abinha para você puxar. Aí veio as outras empresas, uma Heinz, que é a mais conhecida no ketchup, e fez a abinha, então torna a experiência muito mais fácil. Outro exemplo dessa mesma questão, antigamente os pods de ketchup era com a tampa para cima, então quando estava acabando você tinha que ficar virando e batendo. A Heinz fez com a tampa para baixo, então você consegue apertar e sair muito mais fácil. Agora falando de tecnologia analógica com digital, uma coisa que a gente tem muito comum hoje é painel de carro, né? Antigamente não tinha a parte de touch. Isso, a touch, a parte de comunicação ali no carro, né? O multimídia, digamos. Então, você consegue conectar o seu celular com o carro. Então, isso é uma tecnologia que os carros começaram a colocar. Você pode escutar suas músicas, você pode fazer com que o carro leia as suas mensagens. Então, a área de UX é uma área muito grande. Você pode se especializar em jogos. Eu quero me especializar em música, fazer sons para jogos, sons para filme. Eu vou buscar a experiência do som, como é que ela atua no usuário. Então é uma área muito vasta. É que aplicativos, a gente fala muito de aplicativos, que é uma área que está muito em alta, tem muitas vagas. Mas você pode trabalhar com a experiência do usuário dentro de um carro. Porque tem muitos carros hoje que para você ligar ele, você aperta um botão. Tem carros que você gira a chave. Então isso é uma experiência. E se o usuário esquecer a chave do carro, como é que ele liga? Não, se ele tiver com o celular no bolso e o celular estiver cadastrado, ele consegue dirigir o carro. Então é uma área muito grande que tem muitas possibilidades de trabalho, né? Você falou de música, né, de som, eu até olhei pro Thiago aqui, né? Eu fiquei imaginando a cabeça dele, né? Como é que ele vai começar
a mudar, a interagir, né? Para quem não sabe, o Thiago é músico, baterista, roqueiro. O que mais, Thiago? Ah. Cara, eu acho que eu sou o que eu sou? Pesquisador, mas eu sempre fui na questão musical, né? Eu sou uma pessoa do ritmo, então eu gosto da percussão. E é justamente por conta do uso do meu corpo inteiro, posso dizer, sabe? O baterista ali, uma pessoa que trabalha com percussão, que talvez pode ser considerado o primeiro instrumento, né, da humanidade, que ele batia em qualquer coisa ali e já estava fazendo um som, né? Já estava criando rituais e falando até com outros planos, né? Batendo num tambor. Eu considero um músico, mas um músico, né, do ritmo. Mas você, dentro do que o Caio passou agora, Thiago, achei legal. Não conhecia essa parte, né? Tinha uma visão bem simplória. Mas eu joguei a bola para você justamente para provocar você mesmo, que você conhece bastante dessa parte musical, né? Você já tinha feito essa conexão? Você imaginava que podia fazer uma conexão nesse sentido? Na verdade, eu não tinha ainda feito uma relação com esse campo de experiência do usuário, mas sim, faz todo sentido. Na verdade, quando ele estava falando sobre isso, eu estava fazendo essa relação quase, né, tipo, assim, como pode dizer, em relação à história da humanidade mesmo, né? Porque tudo tem uma ferramenta envolvida para resolver um problema, né? Então, desde tipo ferramentas que foram desenvolvidas ali, até mesmo as linguagens, né? Eu posso dizer a criação dos números, por exemplo. Isso daí, eu imagino que já era algo que, lógico, né? Longe de ter essa visão de experiência do usuário, mas eram ferramentas para se resolver pepinos ali, né? Ou em algum momento ali não cabia mais na mão, não cabia mais, né, nos gravetinhos ali, e eles precisavam criar uma metodologia, né? Sim, porque hoje a experiência do usuário, ela partiu de algumas outras matérias que veio antes, né, como ergonomia, que é entender a função do homem-máquina, como é que os dois se relacionam. E um exemplo bem clássico de ergonomia é uma cadeira. Uma cadeira, a gente senta, cadeira suporta um peso, então a gente estuda para isso. A cadeira vai suportar quantos quilos? A cadeira, se você se inclinar para frente, o que vai acontecer? Então isso é uma experiência que a gente já teve de outras matérias. A gente só evoluiu ela para uma coisa mais nova, que seria o User Experience, que é mais focado no digital, mas também está em muitas outras áreas. A gente acabou de falar de música, voz. Uma coisa que vai o designer de experiência é na questão do OK Google, do Alexa, porque ali o usuário está interagindo com uma máquina que produz voz. Então as pessoas estudam isso. Se o usuário falar tal coisa, como é que a máquina vai responder? Ela vai responder bom dia, vai ser direta, como é que vai ser o tom de voz da máquina, né? Então essa experiência que a gente chama de Voice User Interface, que é a interface de voz. E hoje está muito mais comum isso, né? Com esses aparelhos, com esses sistemas, até mesmo no carro, quando você aperta o botão, você fala ligar para tal pessoa. E como é que você vai se relacionar com isso, é uma experiência também. Para essa questão que você está colocando de experiência com tecnologia, a partir de uma experiência sem toque, né? No touch, ela já era uma tendência e agora ela tende a popularizar mais rápido, né? Esses assistentes de voz, né? Eu assim, também recentemente eu tive uma experiência, né, que eu adquiri uma Alexa e eu falo para você tranquilamente, eu escuto mais músicas hoje, simplesmente porque às vezes eu opto em falar, Alexa, toca minha lista lá no Spotify ou me traz a notícia, em vez de ligar a TV, ou digitar. E com certeza isso está sendo desdobrado para outros campos. No caso da educação, a gente já fez algumas rodadas ali de brainstorming com o uso, né, dessa tecnologia. Agora, para potencializar todo esse contexto, a gente já falou da pandemia, que é uma coisa que já afeta a vida de todo mundo, o uso de tecnologia massiva, a digitalização dos meios, né, transformação digital. E agora a gente vem com uma outra camada, que é uma tecnologia que está para virar esquina, que é o 5G. Você já fez algum pensamento de futuro em relação a essa mudança, né?